Queridos irmãos e irmãs, vamos ler a palavra de Deus no livro de Abacuque. Nós estamos começando hoje uma nova série de mensagens e vamos fazer a exposição desse livro nos próximos dias, talvez nesse mês de março. Nós vamos ler todo o livro de Abacuque. A ideia hoje, queridos irmãos, é apresentar o nosso coração diante de Deus, para que o Senhor nos abençoe com a mensagem central de Abacuque, de forma que nós vamos ler algumas partes do livro e fazer uma introdução ao livro. São 3 capítulos. Em princípio, nós temos aqui 3 partes dessa mensagem, mas hoje nós vamos colocar o nosso coração diante de Deus, diante da palavra do Senhor, e receber a mensagem intencionada por esse profeta tão importante, incluído a sua profecia e a sua obra, o seu trabalho na revelação de Deus nas Escrituras Sagradas, porque Deus se revela para nós, de acordo com aquilo que Ele quis, que esse profeta registrasse na sua palavra, nas suas Escrituras Santas, para a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. Todos os profetas, todos os textos, todas as realizações, todos os registros da revelação de Deus no Antigo Testamento apontam para a verdade central da Bíblia Sagrada, que é o Evangelho do Senhor Jesus. O que é o Evangelho? É a boa nova de que Deus nos amou, e porque nós éramos pecadores, impossível de nos aproximarmos de Deus por causa dos nossos pecados, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós e satisfazer a lei e nos resgatar para Ele mesmo, para vivermos uma vida de novidades, vivermos uma vida de comunhão com Deus, vivermos uma vida de esperança, vivermos uma vida de aproximação de Deus, por causa daquilo que Cristo fez por nós. E depois da vinda de Cristo, ainda aprove a Deus que os registros da sua revelação continuassem com a igreja plantada em Atos dos Apóstolos, conforme nós lemos. E depois várias igrejas foram surgindo na Ásia Menor, surgindo na Europa, e Deus também quis que os primeiros missionários, dentre eles o apóstolo Paulo, registrassem para bênção em nossos corações, para que recebêssemos também os primeiros impactos do Evangelho como revelação do Senhor. Deus quis que esses registros estivessem no Novo Testamento, para a gente, quem sabe, aprender a ser igreja, Então, as cartas de Paulo são cartas às primeiras igrejas já chamadas cristãs, que foram plantadas, como eu disse, naquelas regiões, e depois ele leva o seu servo João até uma ilha, lá na Grécia, a ilha de Patmos, e dá uma revelação do que seriam os nossos dias, ou os últimos dias, desde aquele tempo de João até o tempo em que a gente não conhece, mas inclui os dias que nós vivemos. E esse é o livro do Apocalipse, que nos dá uma visão geral daquilo que Cristo realizou, realiza e realizará para a nossa salvação. Então nós estamos no Velho Testamento, estamos na leitura de um profeta que fala ao seu tempo, por causa do seu tempo, mas a sua mensagem nos leva diretamente à cruz. Então nós vamos ler o início do livro no seu capítulo 1 e vamos pensar sobre essa introdução. Todos acharam Abacuque capítulo 1? Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência, e não salvarás.
Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Bom, até aqui parece que a gente estava lendo os jornais, né? A Folha de São Paulo ou o Estadão. Até aqui parece que a gente está lendo alguém que está orando ao Senhor e mostrando o que está acontecendo no dia a dia. E é isso que está acontecendo mesmo. Parece que a Abacuque lia a Folha de São Paulo, né? Ou o Estadão. Para a gente não entrar muito na polêmica dos dias de hoje. Mas algo que acontece hoje, do ponto de vista político, acontecia muito no tempo de Abacuque, que eram as oscilações de poder. Vamos situar aqui, nesse primeiro momento, depois a gente continua a leitura, o tempo do profeta Abacuque. Abacuque está vivendo no 6º século antes de Cristo. E o que está acontecendo no 6º século antes de Cristo, no finalzinho do 6º século antes de Cristo? No começo desse século, os reinos do norte de Israel foram tomados por uma nação que estava no poder naquela época, a Assíria. Então, as nações que dominavam a cena política do mundo, iam até pequenos povoados ou nações e tomavam para si os seus líderes, exilavam eles, traziam eles de lá para cá, e bem como passavam a coordenar e a usufruir dos bens que aquela nação possuía. E isso aconteceu no começo do 6º século. Só que você sabe que antes de Cristo, o tempo está correndo para trás, como se fosse para trás, né? Então, 690 antes de Cristo é antes de 610. Então, no começo desse século, a Síria está dominando a cena política e levou cativo parte do povo de Deus, do povo da promessa, e levou junto com eles. E aí, no final desse século, século VI, Deus suscita um profeta chamado Jonas, para ir para a capital da Síria e pregar, e dizer: olha, prega para aquele povo, diga que eles estão em pecado e que se eles não se arrependerem eu vou destruir a Síria. Esse profeta Jonas vai para essa cidade a contragosto. Qual cidade que é? A capital da Síria, você já sabe, né? Porque eu dei a dica, falei que é Jonas. Então todo mundo já sabe aqui a cena geopolítica do final do 6º século antes de Cristo. Então você já tem toda essa competência para dizer que a capital da Síria era Nínive. E aí, a mensagem de Jonas, você sabe, Nínive vai ser destruída. E Jonas nem queria pregar isso, mas ele pregou. E aconteceu isso. Essa destruição de Nínive acontece por volta de 612 a.C. E depois disso, já tem uma... Nínive não foi destruída assim, por meteoritos que caíram do céu com o julgamento de Deus e explodiram a cidade. Não, outra nação veio e tomou aquela cena. Então, se você tinha uma nação que dominava, agora você tem outra. É fácil você entender isso, porque hoje a principal nação que a gente tem em termos de domínio econômico, político, bélico, de exército, é os Estados Unidos. Mas a gente já tem economicamente a China crescendo nos últimos tempos. E a gente já vê uma tensão lá entre a China e os Estados Unidos. A gente vê isso o tempo todo. Isso nunca deixou de acontecer. Sempre nações se levantam e nações caem. Esse é o contexto de Abacuque. Por quê? Após a queda de Nínive, uma outra nação começa a
tomar a cena. É a nação que tem um rei chamado Nabucodonosor, que é o responsável por um outro momento em que o povo de Deus é levado escravo e cativo, que é exatamente o tempo que Abacuque está pregando, dizendo: Deus vai pesar a mão sobre o pecado do meu povo. O que Abacuque está dizendo que Deus vai pesar a mão sobre esse quadro que Abacuque está levantando, que ele está dizendo para Deus, ele não está pregando. Essa é uma característica quase que única de Abacuque. Ele não prega para o povo dizendo: olha, consertem-se. Ele ora a Deus dizendo: Senhor, por que esse povo faz isso? Senhor, por que essa situação está desse jeito? Senhor, por que o juiz que deveria julgar com justiça vende o direito e faz aquilo que o outro que tem dinheiro pode? Por que a justiça é torcida? Por que as pessoas são violentas, Senhor? Por que pessoas morrem por causa da violência? Ele está orando a Deus, está dizendo: Senhor, o negócio está complicado, o problema está grande. Mas o contexto é que o juízo de Deus está próximo, é o que nós vamos ler aqui. Então vamos ler e aí eu continuo explicando. Deus fala para Abacuque: vede entre as nações, versículo 5, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando for contada. Bom, Deus está começando aqui, parece que está respondendo a oração de Abacuque, né? No primeiro momento, Abacuque clama e diz: Senhor, até quando eu vou continuar clamando e o Senhor não responde? Só que Deus está dizendo: olha aí, Abacuque, eu vou responder. E eu vou responder de um modo tão extraordinário, obra tal, que você não vai nem acreditar, Abacuque. Aí se você já fosse pensar numa perspectiva mais positiva, né? Você já começa, Abacuque, ouvindo essa mensagem, falando: ô Senhor, amém, amém. Mas não é bem isso. Mas Deus está dizendo para ele: quando você contar essa história, as pessoas não vão acreditar o que eu fiz, Abacuque. Porque o que eu fiz? O que eu vou fazer? E o que Deus fez? Versículo 6. Pois suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terras as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Olha a obra que Deus vai fazer. Deus está dizendo para Abacuque, em outras palavras: eu estou vendo a violência, eu estou vendo a iniquidade, eu estou vendo a opressão do maior sobre o menor, eu estou vendo que há pessoas desprezadas, eu estou vendo que tem contenda, que tem litígio, eu estou vendo que a lei se afrouxou, eu estou vendo o pecado, Abacuque. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá na Babilônia e vou colocar no coração daquele rei perverso e malvado, para eles virem até aqui agora no Reino do Sul e fazer o que eles fazem por aí, o que eles fizeram com Nínive, o que eles fizeram com a Síria, e eles vão dominar vocês. Mas eles vão dominar com maldade. Eles vão fazer aquilo que é próprio deles, porque o Deus deles é o poder, e eles sabem fazer isso. As nações que eles tomam viram areia,
E foi o que aconteceu. Abacuque está entre o ano 609 e 605, no finalzinho do 6º século. E a Babilônia é responsável por esse terceiro exílio. O primeiro no reino do norte da Síria, antes dele um outro exílio pouco conhecido, que é o exílio de Edom, mas agora o exílio babilônico vai ter 3 episódios a cada 10 anos de guerra e de violência. No finalzinho desse século, Nabucodonosor vem para Jerusalém, toma Jerusalém, sitia Jerusalém e leva os universitários, leva o rei, leva os sacerdotes para a Babilônia. Aí você conhece essa parte da história quando você lê o livro de Daniel. Porque Nabucodonosor leva a nata daqueles que estão em Jerusalém para a Babilônia, e os babilônicos também são chamados de caldeus. O que impressiona na mensagem de Abacuque é que Deus é quem mandou o inimigo vir e castigar o seu povo. Deus está dizendo: Abacuque, eu estou ouvindo, eu estou vendo, e eu vou realizar uma obra que quando você contar ela, as pessoas não vão acreditar, porque eu vou suscitar os caldeus para trazer justiça diante do meu povo. E aí a gente consegue, como cristãos, entender e não se impressionar tanto com os quadros desastrosos que surgem e que aparecem diante dos nossos olhos. Porque nada foge do controle do Senhor. Nada deixa de ser executado quando a ordem do trono é dada para que aconteça. E a gente pode olhar que a justiça e o castigo de Deus é primeiramente contra a iniquidade e contra o pecado, mas ela não alivia quando esse pecado e essa iniquidade são feitos pelo povo de Deus. Não existe imunidade para quem é povo de Deus. Não é possível uma teologia que garanta que aqueles que são chamados, escolhidos, abençoados, ungidos, molhados, se eles caírem em pecado, ainda assim eles estão protegidos pelo Senhor. Não existe isso. E aí a história continua, ainda no capítulo 1. Abacuque se vê alarmado com essa resposta de Deus a ele e diz, versículo 12: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, os caldeus. Tu, ó rocha, com letra maiúscula, está aqui, rocha, o fundaste para servir de disciplina. Mas quem é o Senhor? Abacuque diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazem os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredoura. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredoura. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Eu vou ler só até aqui, queridos, porque a ideia justamente é a gente ter uma visão geral, e a gente tem quando a gente lê o capítulo 1. Veja que Abacuque agora, ao falar com Deus,
E a profecia de Abacuque é toda direcionada ao Senhor. É muito mais uma conversa com Deus do que uma pregação para o povo. É como se nós fôssemos abençoados com a graça de Deus a partir daquilo que acontece dentro de um quarto de oração de um homem escolhido por Deus para ser profeta para as nações. É como se as percepções de Abacuque, tidas no silêncio da sua alma e na sua conversa e tiração de contas, né? Vamos colocar os pingos nos is aqui, Senhor. Eu quero entender o que está acontecendo. Depois desse momento é que a gente é abençoado sobre quem Deus é, sobre como nós devemos agir diante do Senhor, sobre a importância de vivermos pela fé diante do Senhor, sobre a importância de sabermos quem o Senhor é, e isso não muda mediante as calamidades da vida. Então todos esses aspectos, eles são colocados diante de nós, quando nós olhamos o resultado desse encontro de Abacuque com o Deus eterno. Então o livro inteiro, ele vai tratar sobre essa forma que nós devemos viver quando estamos em meio à calamidade. Eu propus no tema do estudo do livro de Abacuque, o tema do silêncio de Deus. Porque o livro nos ensina que Deus por vezes fica em silêncio, como nós vimos na primeira parte do livro aqui, quando Abacuque fala, Senhor, até quando? E ele fica perplexo, alarmado, preocupado. Então, se algum dia você já esteve preocupado porque Deus não respondeu as suas orações, nós precisamos buscar a graça de Deus no Evangelho, lendo Abacuque, sobretudo no primeiro capítulo. Porque não é só para você que às vezes Deus fica em silêncio. Ele já ficou para uma nação inteira. Então, primeiramente, esse silêncio é um silêncio de Deus, e é um silêncio de perplexidade por parte do profeta. Mas esse silêncio é também um silêncio dos homens, é um silêncio de Abacuque. Quando nos primeiros versículos do capítulo 2, ele diz, agora que ele já falou com Deus, Senhor, eu sei quem o Senhor é, o Senhor é desde a eternidade, o Senhor não pode permitir o mal, o Senhor é o meu santo, o Senhor é todo santidade, o Senhor não pode olhar para essa situação de injustiça e deixar que isso aconteça. Senhor, haja! E aí Abacuque resolve fazer o seguinte, no capítulo 2. Ele sobe na torre de vigia e fica em silêncio, aguardando aquilo que Deus fará. Então há também um outro aspecto do silêncio no texto desse profeta. O silêncio da esperança. O silêncio de quem sabe quem Deus é e sabe que Ele está no controle e aguarda, e espera. E espera porque o Senhor é aquele que agiu, é aquele que não muda e é aquele que agirá. Mas Deus também, no texto de Abacuque, ele diz que Ele está no seu santo templo, que os homens deveriam se calar diante dele. Então há também um silêncio que Deus exige, que é o silêncio da obediência e da confiança. Quando nós vemos no final do livro, Deus dizendo para Abacuque, no finalzinho do capítulo 2, Deus, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele em toda a terra. No capítulo 3, Abacuque vai mostrar os resultados, ou a importância que tem de colocarmos a nossa confiança diante do Senhor. Em qualquer que seja a circunstância, nós podemos ter esperança. Então esse silêncio da obediência é um silêncio que enche o nosso coração de segurança, de que, no finalzinho do capítulo ele diz, ainda que a figueira não floresça,
E ainda que uma laranjeira produza melancias. Para dizer uma fruta que a gente conhece, né? Ou quando ele fala o produto da oliveira minta, ele está dizendo, se numa oliveira, ao invés de nascer azeitona, nascesse jabuticaba. Difícil lá em Israel, né? Porque jabuticaba é só no Brasil, né? Mas ainda que isso acontecesse, ou seja, ainda que a minha lavoura toda se perdesse, ainda que as minhas vacas não produzissem leite, ainda que o fruto do trabalho da minha mão fosse só secura e deserto, e eu não visse nenhuma produção, ainda assim eu confiarei no Senhor. Portanto, queridos irmãos, nós somos convidados a olhar para o livro de Abacuque e pensar sobre algumas formas de Deus agir nas nossas vidas. Nós somos convidados a, no meio da tribulação, no meio das situações caóticas que o pecado impõe, seja para nós, povo de Deus, seja para a sociedade como um todo, que a gente vê isso também nos dias de hoje, né? A gente vê nações ou poderes lá em cima e outros lá embaixo. Depois a gente vê isso inverter. A gente vê na Revolução, que alguns chamam de Revolução de 64, um grupo de direita no Brasil no poder. E aí era para ser pouco tempo, fica muito tempo. Depois a gente tem uma mediação, depois uma ascensão de um outro grupo, de uma outra perspectiva, de uma perspectiva de esquerda, ter o poder no Brasil e dirigir o poder durante muito tempo. Agora a gente viu isso inverter de novo. Isso não é novidade, queridos. A gente não depende disso. A gente não está como igreja do Senhor Jesus, e nós não podemos ler Abacuque e achar que a vida tem que ser de um jeito ou tem que ser de outro. Porque o cuidado de Deus sobre as nossas vidas tem a ver com aquilo que somos. Porque os poderes podem mudar, mas o ser humano é o mesmo. Seres humanos são aqueles que são passíveis de aderirem à iniquidade, à violência, aderirem à carne, ao pecado. E eles estão debaixo do juízo e do cuidado e da ação de Deus, como sempre estiveram. Foi assim lá com Abacuque, quando o poder estava na Síria, depois virou para a Babilônia e depois veio para Roma. Não muda. A gente está sempre diante de situações de oscilações, mas nós sempre somos as mesmas pessoas. Nós somos dependentes do Senhor e da direção que Ele nos dá, porque Ele é o santo, Ele é aquele que cuida e é aquele que faz. Nós vamos ver temas, e aí eu já vou encerrar com isso para nós orarmos, como esses que nós vimos no capítulo 1, que o pecado ele sempre vai ser punido pelo Senhor. Primeiro que Deus pune o pecado do seu povo usando o pecado dos caldeus, dos babilônios. Mas Ele está punindo o pecado. Mas depois a gente vai ver que os próprios caldeus, os próprios babilônicos também serão punidos. E se a gente puder olhar isso numa perspectiva de Apocalipse, nós vamos ter esperança no Senhor, porque a Babilônia caiu. A Babilônia não prevaleceu. O mal expressado por aquela nação que virou depois uma espécie de figura do mal, né? A gente teve até a coisa de 5, 6 anos atrás, uma novela na Rede Globo, cujo nome era Babilônia. E o que era apresentado pelo autor da novela era justamente família contra família, famílias destruídas, violência, corrupção. Esse é o símbolo da Babilônia. Mas nós lemos na revelação de Deus no Apocalipse que a Babilônia caiu. E também aqui no livro do profeta Abacuque nós vamos ver que Deus também julga a Babilônia, também julga os caldeus, também traz o seu juízo sobre os caldeus. Então, queridos, nós lemos o livro de Abacuque e aprendemos que o pecado sempre é punido pelo Senhor, e não é diferente conosco. A grande diferença da punição
do pecado em nossas vidas é que ele primeiramente foi punido em Cristo Jesus. Jesus pagou o preço do pecado porque Deus não suporta injustiça. Nós somos livres porque fomos perdoados, mas nós fomos perdoados porque alguém pagou o preço. Alguém pagou com justiça, com sangue, com morte, a nossa iniquidade. Por isso que quando nós nos rebelamos contra o Senhor, nós estamos indo ao contrário daquilo que Cristo fez por nós. Por isso que nós não deveríamos. Por isso que nós devemos pensar, nós não podemos aceitar o pecado, porque o meu pecado já foi condenado em Cristo Jesus. Da mesma forma que o Senhor puniu Judá, o povo de Deus, com os caldeus, puniu os caldeus e puniu Jesus, para que nós pudéssemos ter paz. Porque senão, diante de cada pecado que nós cometêssemos, nós deveríamos lidar com as consequências. Tudo bem, é um pecado, né? Tudo bem, não tem problema, está tudo bem. Nós deveríamos lidar nós mesmos com a nossa reconciliação com o Senhor. E deveríamos ou buscar na religião, ou buscar no dia a dia, ou fazer alguma coisa para consertar o que nós vivemos. Mas Jesus já fez. O livro de Abacuque nos ensina que Deus não aceita o pecado. E por isso, Ele enviou o seu Filho ao mundo, para que nós, sendo pecadores, pudéssemos ser perdoados e aceitos pelo Senhor. Queridos, nós aprendemos no livro de Abacuque que Deus usa os seus caminhos. A gente não pode domesticar o Senhor. Lembra do leão lá de Nárnia? Ele não é domesticável. Ele é um leão. E ele age. Se precisar, e precisou, tanto o leão quanto o Senhor Jesus, deu a vida por nós, em substituição a nós. Porque Ele também é bom, e Ele nos ama. Mas Ele é leão. Ele não muda a sua natureza. Então, às vezes, Deus usa recursos que não estão na nossa agenda de conhecimento de quem Deus é. Às vezes Ele suscita situações em que a gente diz, não é possível que isso tenha acontecido. É possível sim, porque Ele é Deus. E Ele age do jeito que Ele quer. E Ele tem toda a liberdade para agir. E nós, por mais que sejamos abençoados, por mais que sejamos agraciados, nossa autoestima vai lá em cima, a gente não consegue domesticar o Senhor. Esse também é um tema que o livro trata. Agora, esse livro também trata do tema de que, aquele grande tema do Salmo 73, por que prosperam os ímpios? Porque às vezes a gente passa por isso. Às vezes a gente ora como Abacuque. Nós somos fiéis ao Senhor, a gente cumpre com o nosso papel, nós entendemos que não podemos ser pecadores, entendemos que não podemos ceder ao pecado, melhor dizendo, entendemos e vivemos fiel ao Senhor com uma dificuldade enorme. Às vezes, para a gente ser fiel, a gente tem a consequência de dar duro, e aí do nosso lado passa uma Ferrari, né? Ou passa aqueles colegas que a gente sabe o que está no coração deles, a gente sabe que no fundo eles zombam de Deus, mas eles estão aparentemente muito mais felizes do que nós. Abacuque trata desse tema. Mas o Abacuque, o livro do Abacuque nos ensina que o sofrimento do justo é temporário, mas o castigo dos ímpios é eterno. Ele nos ensina que Deus sim, sempre pesou e vai continuar pesando a mão para aqueles que não reconhecem a vontade de Deus em sua vida. Mas nós, os justos, vamos passar por situações que a gente não dá conta de explicar. O livro nos ensina
ensina também, queridos, que o mal ou o castigo de Deus não poupa cristãos quando esses não andam segundo a vontade do Senhor. Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 8, que Deus cumpriu a lei, versículo 4 e 5, versículo 3 e 4, que Deus cumpriu a lei para que não andássemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, o texto está nos dizendo que sim, estamos perdoados. Então precisamos lembrar disso o tempo todo, porque o pecado não nos pertence mais, porque em nenhum lugar da Bíblia está escrito que se você transgredir a lei moral de Deus, vai dar tudo certo para você. Em nenhum lugar na Bíblia está dizendo que se você colocar outro Deus no teu coração que não o Senhor, você não vai ter as consequências disso. E o livro de Abacuque nos ajuda, sabe o quê? Uma expressão que o Augusto Nicodemos falou uma vez, quando estava pregando no capítulo 1 de Abacuque. Ele nos ajuda a não tirar a faca tão rápido. Porque a tendência de nós cristãos, por causa da graça, é que quando o pecado acomete a comunidade ou as nossas vidas, a nossa tendência é, não, tira logo, tira a faca, porque está doendo demais. E às vezes Deus quer que sangre um pouco. Às vezes Deus permite que doa um pouco mais, para que a gente entenda melhor a sua santidade, para que a gente reconheça mais que Ele é o santo, e que o propósito dele para nós não era a faca, mas foi a faca que a gente enfiou. Não que a gente vai viver com a faca, queridos, não é isso. Ele vai tirar. E a facada maior quem levou não fomos nós. E porque o outro levou a facada, que é o Senhor Jesus, esse negócio vai cicatrizar. E vai ficar bom. Não tem problema. Vai passar. Mas Abacuque nos ensina a gente não ter pressa. A gente não apontar o dedo diante de Deus e dizer, Senhor, e aí? Como a gente leu aqui no Salmo 13. O Senhor vai se esquecer para sempre? Ou vai se esquecer só até um certo ponto? Porque esqueceu, você já esqueceu de mim. Não é assim que a gente ora também? Igual a gente orou aqui, a gente leu no Salmo 13? Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Porque até agora o Senhor esqueceu. Também nós aprendemos isso, que Deus não poupa o seu povo. O apóstolo Pedro também fala isso na sua carta. Queridos, o principal ensino do livro de Abacuque, eu já estou encerrando com isso, é a expressão que foi repetida. É interessante porque Abacuque é um livro singelo. O nome desse profeta só aparece nesse nome, não é citado em nenhum outro momento histórico da Bíblia, só aparece aqui. É como se ele surgisse igual um ninja, né? E sumisse. Mas a sua mensagem central é repetida 3 vezes no Novo Testamento. E talvez no momento principal da pregação pura e genuína do Evangelho na boca do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículos 17 e 18. O justo viverá por sua fé. Essa é a mensagem central de Abacuque, conforme nós lemos no capítulo 2, versículo 4. O justo viverá por fé. Ou seja, há um plano de Deus para todos aqueles que Ele alcançou com o seu amor. Na promessa do seu Filho no Velho Testamento e na sombra da cruz, que é o tempo em que nós vivemos. E a promessa é: você vai viver pela fé. Pela fé de que fomos resgatados, pela fé de que fomos santificados, pela fé de que Deus nos amou e a si mesmo se entregou por nós, pela fé de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós vamos viver por isso.
E nós vamos a cada dia ser alimentados por essa fé. Essa é a mensagem central de Abacuque. Uma outra mensagem que a gente vai ver e que a gente pode colocar diante de Deus no nosso coração é que em momentos de crise a gente pode escolher ou desespero ou clamar por um avivamento. E Abacuque escolhe a segunda coisa. E ele ensina para nós que no momento em que a coisa aperta, a gente deve orar mais, a gente deve buscar mais, e a gente deve pedir como ele: aviva, Senhor, a tua obra. Capítulo 3, versículo 2. A gente deve pedir. Então o momento de crise, ele pode ser uma grande oportunidade para a gente passar uma noite inteira em oração, ou passar dias em jejum, ou conhecer a Deus como comunidade, como não havíamos conhecido até então. Ou a gente pode se desesperar e dizer: olha, as coisas não estão do jeito que eu queria, Deus não respondeu minha oração, dá licença, tchau, eu vou procurar outro lugar. Abacuque nos ensina a buscar o avivamento de Deus quando as coisas não estão bem. Uma última mensagem: esses temas eles são sugeridos pelo Hernandes Dias Lopes no seu livro sobre Abacuque, e ele fala de todos esses temas teológicos que perpassam toda a carta, né? A punição do pecado, a providência insondável de Deus, o sofrimento do justo e o castigo do ímpio, o castigo do mal que começa, que não poupa o próprio povo de Deus, o justo viverá por fé, o avivamento que pode brotar da crise, e por último ele fala que em meio a situações de total derrota, desespero e colapso, o servo de Deus pode se alegrar no Senhor. Abacuque diz no final, no capítulo 3, versículos 17 e 18: contudo, eu me alegrarei no Senhor, ainda que a figueira não floresça e o fruto da vide minta ou não produza. Ou seja, isso não é uma estratégia de autoajuda, em que eu digo para você: se alegre quando uma situação muito trágica ocorrer, ou se alegre porque essa situação ocorreu, porque aí você vai ficar bem. Não é isso. É mais ou menos o seguinte: eu conheço o Senhor, eu sei quem Ele é, eu sei que Ele cuida de mim, por isso eu me alegro, mesmo no meio dessa calamidade. Queridos irmãos, estamos sendo convidados a conhecer o Evangelho do Senhor Jesus. Nós aqui, aqueles que nos ouvem também na internet, a conhecermos a graça salvadora de Deus em tempos difíceis, em tempos em que as situações elas se colocam diante de nós e nos levam a questionar até a forma de Deus agir nas nossas vidas. Por que Deus não responde? Por que Ele fica em silêncio? O que o Senhor quer de nós nesse momento? Como nós devemos agir nesse momento? Em tudo isso nós podemos receber essa mesma graça que veio a Abacuque, que ele reconhece, pois ele diz que a decisão dele era essa, de se alegrar no Senhor. Essa mesma graça é oferecida a todos nós, e nós podemos, à medida em que estudamos e lemos o livro, poder trazer esse consolo e essa força que o Evangelho do Senhor Jesus nos dá para passarmos esses dias. Que Ele nos abençoe e nos guarde e nos dê essa graça de nos apegarmos ao seu Santo Filho Jesus e ao seu Evangelho.